Nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, pesquisa encomendada pela Rede Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, revela que o ex-presidente Lula manteve 50% dos votos válidos e o presidente Jair Bolsonaro 36%. O ex-ministro Ciro Gomes tem 6 pontos percentuais dos votos válidos, Simone Tebet 5% e Soraya Tronic 1%. Diante desse quadro, não é possível afirmar se a eleição será decidida no primeiro turno, segundo o Datafolha. Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. A pesquisa ouviu 6.800 pessoas nos dias 27 e 29 de setembro. Agora, em um eventual segundo turno, Lula teria 54% das intenções de voto e Bolsonaro 39%, ainda segundo a pesquisa. Pois é, e numa decisão recente, então, anunciada de ontem para hoje, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma restrição ao transporte de armas e munições por colecionadores, atiradores e caçadores, os chamados CACs, no dia das eleições e nas 24 horas anteriores e seguintes ao pleito, ou seja, a partir de sábado, domingo e segunda-feira, os CACs não podem circular com seus armamentos. A proposta, que foi apresentada pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, foi aprovada por todos os ministros da corte, inclusive o terrivelmente evangélico. É isso mesmo. Agora domingo, então, 2 de outubro, dia das eleições. É bom estar atento quanto às recomendações da Justiça Eleitoral para o que é permitido ou proibido no dia da votação. No último mês de agosto, por exemplo, a Justiça Eleitoral reafirmou o veto que já existia para as eleições já existia na Lei das Eleições de 1997, do uso do celular dentro das cabines de votação. Portanto, esse veto ao uso do celular está mantido para essas eleições. Já os conhecidos santinhos, que lembram o número dos candidatos, bem como blusas ou adesivos com imagem de partidos, estes continuam permitidos, porém é preciso que a manifestação seja individual e silenciosa. Sobre o que é e o que não é permitido para as eleições, a gente conversa agora com o analista jurídico do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, também doutor em Ciências Sociais, Jaime Barreiros. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, doutor Jaime. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia aos amigos aqui da Tarde FM. Prazer nosso. A gente já antecipou alguma coisa aqui em relação ao que é permitido, ao que não é permitido. Nessas eleições, a gente tem a novidade da proibição do transporte de armas e munição para aquelas pessoas que têm o porte de arma, no caso, caçadores, colecionadores de armas. O que mais tem de novidade nesse sentido para as eleições deste ano, doutor Jaime? Pois é, Jefferson, essa é a principal novidade, né? Junto com a proibição do próprio uso da arma de fogo em locais de votação. Pessoas que têm porte de arma, civis que têm porte de armas, por exemplo, deverão manter uma distância de pelo menos 100 metros do local de votação. Não poderão se aproximar do local de votação armados, né? Policiais em serviço, poderão se aproximar do local de votação para votar, ou quando forem requisitados, né? Mas fora isso, também deverão manter uma distância de 100 metros do local de votação. Essa é a principal novidade. O celular não é uma novidade exatamente. Como você bem falou, estava ouvindo você falar agora aí, já desde 2009 é proibido o uso do celular na cabine de votação, né? Isso foi reafirmado, mas é importante destacar o seguinte: o celular também ajuda o eleitor para a identificação perante o mesário, porque o eleitor pode baixar o aplicativo e-Título, que serve, inclusive, como documento oficial de identidade, caso tenha foto do eleitor, né? A maioria dos eleitores que fizeram a biometria colheram essa foto, então esse eleitor pode utilizar o aplicativo e-Título como documento de identidade oficial, porque obrigatoriamente, para votar, o eleitor precisa ter um documento oficial com foto, pode ser carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, passaporte, ou pode ser o e-Título. Mas na hora de votar especificamente, na hora de ir para a cabine de votação, o eleitor deverá entregar o celular ao mesário, votar e depois pega o celular novamente. Por que isso?
para justamente evitar que o eleitor filme o seu voto, fotografe. E por que ele não pode filmar o voto, por exemplo? Porque seria um risco para o próprio eleitor, para a democracia, se ele pudesse filmar o voto e ser ameaçado, né, por alguém que estivesse comprando o voto ou que tivesse prometido alguma vantagem. Então o sigilo do voto é um direito fundamental e uma necessidade da democracia, e justamente para não quebrar esse sigilo que existe essa regra na lei e que foi reforçada agora por essa decisão do TSE. Agora, doutor Jaime, em relação ao celular, qual é a recomendação dada aos mesários? Porque uma vez que o eleitor chega e utiliza o celular, por exemplo, para mostrar ali o título de eleitor ou documento de identidade, conforme o senhor mesmo pontuou, tudo bem, percebe-se que o eleitor está com o celular, mas aquele que chega, por exemplo, com o celular no bolso de trás da calça, o que o mesário deve fazer num momento como esse? Ele vai pedir o celular ou simplesmente vai só recomendar, você não pode utilizar o celular ali na cabine? O que está combinado nesse sentido aí? Bom, a determinação do Tribunal Superior Eleitoral e a recomendação que foi feita aos mesários é de impedir o eleitor de votar se ele estiver com o celular. Então, nem no bolso pode, né? O mesário, evidentemente, dentro da educação, da civilidade, ele deve solicitar ao eleitor que entregue o celular, sempre buscando o diálogo com o eleitor, né? Mas, claro, em última instância, se o eleitor insistir, se criar algum tipo de tumulto dentro da sessão eleitoral, ele poderá até ser preso, porque o presidente da mesa tem o poder de polícia, pode requisitar também a presença policial, e temos que lembrar que desde a última terça-feira, prisões de eleitores foram restringidas, mas não a prisão em flagrante. Então a prática de crime, qualquer crime, seja um crime eleitoral ou um crime comum, se houver flagrante delito, o eleitor pode ser preso. E existe um crime previsto no Código Eleitoral, que é a promoção de tumulto ou desordens no local de votação, que atrapalhe os andamentos dos trabalhos eleitorais. Seria justamente a situação. Então, numa situação dessa extrema, o eleitor pode até ser preso, mas a gente sempre acredita que essas situações não irão acontecer, que o diálogo e o bom senso irão prevalecer, e a recomendação para os mesários é sempre buscar a solução através do diálogo. Doutor Jaime, bom dia, Ernesto aqui. Bom dia, Ernesto. Eu queria lhe fazer uma pergunta sobre um outro problema das eleições que acontece não exatamente nos dias ou nos locais de votação, né? No dia nem nos locais de votação, que é a difusão de informações falsas, inclusive de orientações equivocadas sobre como o eleitor deve se portar, o que ele pode, o que ele não pode fazer, e os ativistas de candidaturas também, os limites que tem. Nesses dias circulou muito em grupos de aplicativos de mensagens um vídeo pretensamente orientador para as pessoas preocupadas com o que seria uma manobra do atual presidente para questionar o resultado das eleições. Nesse vídeo, uma pessoa recomenda que os eleitores fiquem atentos e assinem o livro, né, de presença na sessão eleitoral e exijam o seu comprovante. Aparentemente uma orientação correta, mas a gente sabe que com o sistema biométrico não existe mais o livro e nem tampouco aquele canhotinho que a gente recebia, não é isso mesmo? Bom, na verdade, Ernesto, o livro continua existindo e o eleitor pode assinar o livro, deve assinar o livro ao final. Não tem Mas é obrigatório? Em relação a isso, né? O mesário deve recomendar que haja a assinatura. Certo, mas a não assinatura, ela colocaria aquela urna em xeque se tiver menos assinaturas do que o número de votos colocados, que esse seria o raciocínio para alegar fraude numa urna. Se a urna aponta que teve mais votos recolhidos do que assinaturas no livro, isso seria suficiente para configurar um indício de que houve alguma irregularidade? Poderia gerar algum tipo de dúvida, mas ficaria o registro de que o voto foi liberado para o eleitor e que o eleitor votou, e que a quantidade de pessoas que foram liberadas no sistema foi a quantidade de pessoas votantes, né? Mas a recomendação sempre, e com a biometria, evidentemente, ficaria registrado que a pessoa foi liberada ali com o seu cadastro, com a sua digital, né? Para votar. Então, havendo uma conferência final entre o que foi colocado como eleitor
de biométrico e o que foi assinado, facilmente a gente conseguiria somar essa quantidade de eleitores e chegar ao total de votos de eleitores liberados para votar, que equivaleria ao total de votos válidos, né? Então, na prática, não teria nenhuma consequência maior, não. Mas, de qualquer forma, o que é importante a gente passar para as pessoas, a confirmação da presença pela biometria, ou seja, pela leitura da impressão digital ali do eleitor, isso já é o suficiente para testar o comparecimento daquela pessoa à sessão eleitoral? Perfeito. Exatamente. Já é suficiente, porque nós temos como observar quantos eleitores utilizaram a biometria e quantos votaram. E se a gente somar os eleitores que utilizaram a biometria com os eleitores que assinaram o caderno de votação, caso nem todos assinem, a gente consegue facilmente observar que esse número vai ser equivalente ao número de votos depositados na urna. E só para ficar bem claro, pegando carona nesse tema aí, quem utiliza a biometria não fica obrigado a assinar o livro ou tem que assinar o livro de presença mesmo assim? A recomendação é que assine o livro. Mas caso, por acaso, não haja uma assinatura, isso pode acontecer, não seria algo que deslegitimaria a votação. Ou seja, se por acaso alguém disser, olha, em tal urna teve mais número de votantes do que número de assinaturas no livro, você que está nos ouvindo já sabe, isso não é suficiente para dizer que houve problema naquela urna, porque como o doutor já me explicou, é só somar o número de pessoas que optaram pela identificação biométrica com o número de pessoas que assinaram o livro, vai dar com certeza o número de votantes. Confere, doutor Jaime? Perfeito. Confere, exatamente isso. E uma informação também, só para a gente fechar essa conversa, mas que me chamou bastante atenção, o presidente da mesa, ele tem poder de polícia, ou seja, ele pode requisitar a prisão daquele que estiver desrespeitando as regras no momento da votação. Confere? Exatamente, confere. O Código Eleitoral prevê uma série de possibilidades de crimes que podem acontecer durante o momento da votação. Por exemplo, um eleitor quebrar a urna, jogar a urna no chão, criar tumulto, né? Então, todas as situações, tentar coagir outros eleitores na fila, todas as situações são previstas no Código Eleitoral como crimes eleitorais. E qualquer crime, seja um crime eleitoral ou um crime comum, poderá levar o eleitor à prisão em flagrante. E o presidente da mesa, ele é uma autoridade dentro da sessão eleitoral. Então ele pode dar voz de prisão e pode requisitar a força policial. Lembrando que a força policial, em regra, ela se mantém distante do local de votação pelo menos 100 metros. Mas a qualquer momento ela pode ser acionada para entrar em ação e fazer a prisão do eleitor, caso seja necessário. Dr. Jaime Barreiros, que é analista jurídico do Tribunal Regional Eleitoral aqui da Bahia, doutor em Ciências Sociais, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia, boas eleições para o senhor também.